Saudações aos profissionais de saúde e segurança no trabalho, participantes do nosso curso de Perícia Judicial do Trabalho. Sejam todos bem-vindos nessa aula em que nós vamos estudar um assunto da fundamentação jurídica da perícia judicial, que eu acho muito importante o perito e o assistente técnico conhecerem desse assunto, mesmo que superficialmente, não se aprofundando, mas o suficiente para entender o objetivo dessa nossa aula, estudando esse assunto aqui, que é a jurisprudência, as súmulas, as sentenças, os acórdãos. São ferramentas jurídicas, são decisões dos tribunais superiores que servem para a fundamentação. E o perito, ele, desde já, você que está na formatação para perito e você de assistente técnico, nós temos uma aula lá mais para o final, a aula de elaboração do laudo pericial. E quando você chegar lá na elaboração do laudo, você tem que entender o que é que significa súmula, sentença, jurisprudência, acórdão, esses termos jurídicos todos que nós vamos estudar aqui agora. Há algum tempo atrás, eu vi lá numa das redes sociais um amigo engenheiro de segurança do trabalho, numa aula, num vídeo, tentando explicar para os seus seguidores o que era uma súmula, o que era uma jurisprudência. E eu penso que ficou faltando alguma coisa naquela explicação, até porque o colega não é da área jurídica, então ele não tem aquele conhecimento profundo. E eu quero aqui agora passar para vocês, com conhecimento jurídico, conhecimento de causa que eu tenho, vou tentar da forma mais pedagógica, mais simples possível, te explicar o que é que significam esses termos. Jurisprudência, súmulas, acórdãos, sentença. Como eu já disse agora há pouco, para você ter esse entendimento que você de alguma forma vai precisar de saber, de conhecer esses termos, seja lá nas diligências periciais, seja na elaboração do seu laudo, na resposta dos quesitos, na conclusão do seu laudo. Vamos ver como é que funciona tudo isso? Muito bem. Um conceito bem simplório que eu posso passar para vocês disso tudo é que jurisprudência, súmula, sentença, acórdãos são decisões tomadas pelos magistrados que atuam desde a vara do trabalho até o Tribunal Superior do Trabalho, dentro daquelas ações que estão sendo julgadas. E tudo começa, o princípio de tudo isso é lá na vara do trabalho. A jurisprudência é um conjunto de decisões que representam a interpretação majoritária de um mesmo tribunal e concretizam desse modo um entendimento repetidamente utilizado. O texto da lei nem sempre ele é claro. Nem sempre aquela primeira interpretação literal permite-se que faça a justiça. Muitas vezes vem em um texto truncado, em que um juiz interpreta diferente do outro juiz, um advogado traz uma fundamentação que quase convence, vem o outro advogado com uma contra-argumentação que também quase convence, e o juiz, no meio dessas duas argumentações, tem que ter a sua interpretação. Aí uma das partes não vai gostar da sentença do juiz, recorre ao Tribunal Superior. Lá no Tribunal Superior também pode haver uma divergência nessas interpretações, de forma que essa divergência ela sobe da primeira instância para a segunda e para a terceira instância, que é onde se pacifica todas as divergências com a edição das súmulas, que nós vamos entender logo mais o passo a passo disso. É importante você que vai atuar como perito, como assistente técnico, é saber que a jurisprudência é uma ferramenta muito utilizada no direito
pelos advogados e pelo magistrado. O advogado do empregado reclamante, ele usa de uma determinada jurisprudência para convencer o juiz de que o seu cliente tem razão. Do outro lado, o advogado da empresa reclamada também usa uma outra jurisprudência para convencer o juiz de que o empregado não tem o direito pretendido. E lá ao final, o juiz, quando prolata a sua sentença, ele pode também fundamentar aquela decisão com base em uma jurisprudência. Então, esse é o conceito da jurisprudência, para que serve a jurisprudência e quem é que pode usar a jurisprudência. Vamos agora entender a organização da Justiça do Trabalho, as instâncias, para depois, logo adiante, nós estudarmos de como é que uma jurisprudência nasce, cresce e pode até mesmo, no final, morrer. Vamos lá? Veja aí. Vamos entender aqui nesse infográfico a organização da Justiça do Trabalho. Comparando a um prédio, as instâncias são os andares. No entendimento do direito, da justiça, não se pode permitir que uma pessoa, um juiz, isoladamente, decida, prolate uma sentença e aquela sentença ela seja única, irrecorrível. Se isso fosse verdade, permitiria muitas injustiças. Por isso, a nossa justiça ela é organizada de acordo com as suas instâncias, na capacidade, no poder de rever as decisões das instâncias inferiores. Então, na Justiça do Trabalho, nós temos 3 instâncias: a primeira, a segunda e a terceira instância. E aí teríamos uma quarta instância, que seria o Supremo Tribunal Federal, que está fora da organização da Justiça do Trabalho, mas por uma razão constitucional, alguns casos, alguns processos trabalhistas acabam indo para o STF. Você já vai entender. Vamos começar lá de baixo, lá no início. A primeira instância ela é formada pelas varas do trabalho nos municípios. A Justiça do Trabalho tem por organização de disponibilizar uma vara do trabalho naqueles municípios com mais de 40 mil habitantes. E aí, esse município, que passa a se chamar de comarca, ele passa a atender aquelas cidades, os povoados ao redor, próximo. E assim é organizado. Então, na sua cidade, dependendo do número de habitantes, pode ter uma vara do trabalho. Na medida em que essa população vai crescendo, o número de ações vai aumentando, a necessidade de outras varas também vai acontecer. Então, pode ter cidade que tenha uma vara só, 2, 3, 4. E aqui na primeira instância, nós temos um juiz que julga as ações trabalhistas. E a decisão desse juiz ali na vara do trabalho, nós vamos dar o nome de sentença. Então, o juiz aí da sua cidade decidiu, ele prolatou, ele proferiu uma sentença, uma decisão que nós daremos o nome de sentença. E essa sentença do juiz, ela pode ser procedente quando o empregado tem razão naquilo que está pedindo. E ela pode ser improcedente quando o empregado não tem razão. Ela pode ser parcialmente procedente quando o empregado tem razão numa parte daquilo que pediu e não tem razão na outra. Mas as decisões são essas, de procedência ou improcedência. Acontece que dessa decisão do juiz de primeira instância, o juiz da vara do trabalho, uma das partes não vai gostar daquela decisão
e talvez as duas partes não venham a gostar, quando você tem uma sentença de procedência parcial, né, o empregado ganha metade e perde a metade. Então, o empregado recorre da metade que perdeu e a empresa recorre da metade que também ela perdeu. E aí as duas partes recorrem para a instância superior, que é a segunda instância. A segunda instância nós conhecemos como Tribunal Regional do Trabalho, o TRT. O TRT ele se localiza nas capitais. Todos os estados têm um TRT. Só lá no norte, que o Tribunal do Amazonas, ele engloba ali Amazonas, o Acre, eu não me lembro exatamente, mas 2 outros estados lá. Mas então, o TRT do Rio Grande do Sul é Porto Alegre, em Porto Alegre, de Santa Catarina em Florianópolis, em Curitiba, no Paraná em Curitiba. E em São Paulo, é a única exceção, o estado de São Paulo tem 2 tribunais regionais do trabalho. Tem um na capital, que atende só as varas da cidade de São Paulo, da capital. E em Campinas tem um outro tribunal regional que atende os recursos do resto do estado. Então São Paulo é a única exceção. Então, da cidade lá do interior, o recurso, nós daremos o nome de recurso ordinário. Ele vai para o tribunal na capital. Vamos pegar aqui no Paraná, o exemplo. Lá na vara do trabalho de Ponta Grossa, a parte que não gostou da sentença vai recorrer para o Tribunal Regional em Curitiba. Lá na cidade de Cascavel, a vara do trabalho vai recorrer, o advogado vai recorrer da sentença para Curitiba. Lá no Rio Grande do Sul, a ação na vara do trabalho de Santa Maria, a parte que não gostou da decisão do juiz vai recorrer para Porto Alegre. Quem está lá em São Borja vai recorrer para Porto Alegre. E assim em todos os estados. As varas do trabalho são lá no município. Quando alguém recorre da sentença daquele juiz de primeira instância, vai recorrer para o tribunal na capital. Então agora vamos pensar assim. Vamos pensar numa ação. O empregado ganhou na primeira instância, a empresa recorreu para a segunda instância. Lá na segunda instância, as decisões serão tomadas naquela ação de recurso para confirmar o que o juiz lá da primeira instância decidiu ou então para reformar, ou seja, não concordar. Então a empresa perdeu lá na sua cidade, entrou com recurso lá no TRT na capital. Lá na capital, os desembargadores eles vão tomar uma decisão sobre aquele recurso. Eles vão dizer: o juiz está certo na decisão que tomou, mantenha-se a decisão. Ou então os desembargadores vão dizer: o juiz errou, vamos reformar essa sentença. E a decisão lá na segunda instância, nós damos o nome de acórdão. Nesse acórdão, os desembargadores eles mantêm a decisão de primeira instância ou reformam aquela decisão. Acontece que na segunda instância, esse acórdão pode ser pela decisão de uma jurisprudência, criando uma jurisprudência. Logo aqui adiante dessa mesma aula, eu vou te explicar como nasce uma jurisprudência e aí você vai entender. Os desembargadores, eles podem se reunir em turmas, você vai entender logo adiante, para analisar uma decisão do juiz lá da vara do trabalho da cidade do interior.
Ou então, o tribunal pode se reunir, os desembargadores, para decidir sobre uma controvérsia de uma legislação dentro do Estado e dali nascer uma jurisprudência que serve só para aquele Estado. Serve no sentido de que os juízes do trabalho, os advogados, né, vão utilizar aquela jurisprudência lá nas suas ações. Vamos voltar ao caso daquela empresa que perdeu na primeira instância e agora na segunda instância os desembargadores decidiram de que o juiz lá da primeira instância estava correto e mantém a sentença. O que a empresa faz? Ela recorre à terceira instância. A ação de recurso na terceira instância chama-se recurso extraordinário. E aí a empresa que perdeu na segunda instância vai trazer sua fundamentação e dizendo, olha, o juiz de primeira instância errou. O juiz na segunda instância, os desembargadores na segunda instância também erraram. Então agora, aqui na terceira instância, o Tribunal Superior do Trabalho, que fica lá em Brasília, os componentes são os ministros do TST. Agora eles têm nas mãos para analisar aquele recurso que veio da segunda instância. Saiu da primeira a sentença, passou pela segunda e agora chegou na terceira instância. E lá os ministros, eles também vão analisar e dizer que o Tribunal Regional do Trabalho estava certo, que o juiz da primeira instância estava certo e que está tudo certo e que o empregado tem o direito. E nessa decisão, lá da terceira instância, também nós chamamos de acórdão, igual lá na segunda. E essa decisão lá da terceira instância do TST, ela pode ser numa análise de recurso, como esse que eu disse, mantendo a sentença da segunda instância, que manteve a da primeira instância, ou então reformando tudo, reformando aquilo que a segunda instância disse, que a primeira instância disse, e dizendo que o empregado não tem o direito. É assim que funciona. Tá? E lá no TST, também os ministros, eles se reúnem para decidir sobre divergência de interpretação de lei e criar as chamadas súmulas. E as súmulas têm validade para todo o território nacional. A aplicação é ampla, é geral, o entendimento que a terceira instância dá àquela divergência. Já vamos entender que a segunda instância ela pode criar uma jurisprudência. E essa jurisprudência da segunda instância ela pode ser desmontada, ela pode ser anulada na terceira instância. Eu vou agora passar para um outro quadro, onde eu vou te mostrar como é que nasce uma jurisprudência. Vamos ver? Então agora vamos ver como nasce, como cresce e como até pode morrer uma súmula. E para os nossos estudos, para a compreensão, para que você entenda, nós vamos usar como base dos nossos estudos e para a explicação a súmula 448 do TST. A súmula 448 do TST, ela equipara as atividades de limpeza de banheiros públicos com um grande volume de pessoas, equipara ao anexo 14 da NR15, concedendo aos empregados o direito ao adicional de insalubridade por exposição a riscos biológicos. Todo mundo conhece já essa súmula 448, né? Então, vamos ver como é que nasceu essa súmula, de onde é que surgiu essa decisão de equiparar a limpeza de banheiros públicos com grande movimento de pessoas ao anexo 14 da NR15. E tudo começou numa vara do trabalho lá no Rio Grande do Sul. Todos nós sabemos que lá no anexo 14 da NR15 dos riscos biológicos,
Caracteriza como insalubridade de grau máximo as operações em contato permanente com o lixo urbano, coleta, industrialização. Então aí a limpeza das ruas pelos garis, a coleta do lixo nas nossas casas, a industrialização desse lixo quando vai lá para os aterros, quando vai para a reciclagem. Então qualquer movimentação com lixo urbano dessa natureza como essa das fotos, todo mundo sabe que dá ao empregado o direito à insalubridade de grau máximo, de acordo com esse anexo 14 da NR15. E era muito comum, lá na Justiça do Trabalho, advogado entrar com uma ação a favor de uma empregada doméstica, entrar com uma ação trabalhista, dizendo para o juiz: Excelência, a reclamante trabalhava na residência, uma residência grande, com 3, 4 banheiros, limpava os vasos sanitários daqueles banheiros, juntava o papel higiênico, e lá tinha restos de fezes, resto de urina. Por isso, a reclamante tem o direito ao adicional de insalubridade por riscos biológicos. E sabe o que é que acontecia nas ações com esse tipo de pedido de adicional de insalubridade? O que acontecia era o seguinte: sempre era julgada a improcedência. E a sentença era Ctrl+C, Ctrl+V, cópia de uma para colocar na outra. O juiz dizia: julgo improcedente a ação do pedido de adicional da insalubridade da reclamante empregada doméstica, considerando que não existe previsão legal de adicional de insalubridade para exposição ao lixo doméstico. Por quê? Porque lá no anexo 14 da NR15 mencionava lixo urbano. Então o advogado entrava e perdia. Eu mesmo tive a oportunidade de ver colegas meus perderem dezenas de sentenças. Diziam eles: vamos tentar, numa dessa o juiz concede. O juiz até poderia conceder, mas era facilmente reformada a sentença a favor do empregador lá na segunda instância. Mas, como diz os amigos lá do Rio Grande do Sul, lá no Rio Grande do Sul aconteceu uma coisa muito interessante. Foi lá que nasceu a súmula 448. Aliás, o Rio Grande do Sul é um celeiro de modificação, de criação, de alteração, de melhoria nas legislações. E o anexo 14 da NR15, que existe lá igualzinho desde 1977. Se a comissão tripartite nunca teve a capacidade, a vontade de modificar aquilo, que é um horror aquela redação lá até hoje, tem mais de 40 anos, e o que permite uma série de decisões equivocadas nos laudos periciais, nas decisões judiciais. Mas, voltando à história, lá no Rio Grande do Sul, uma senhora trabalhava de limpeza geral numa construtora, e a atividade dela era fazer a limpeza dos banheiros do dormitório dos operários de uma obra. Então, era um dormitório lá com mais de 100, cento e tantos empregados, e pela manhã, quando eles iam para o trabalho, lá ia a senhora da limpeza fazer a limpeza dos banheiros. Agora você imagina o que é que essa mulher não tirava e ao que ela se expunha limpando o banheiro daquelas 120, 150 pessoas que usaram aquilo durante a noite, nas madrugadas. E aí o advogado lá da Vara do Trabalho, ele entrou com uma ação e fundamentou com fatos. Porque a fundamentação em um pedido, o advogado pode tanto usar a fundamentação jurídica quanto a argumentação dos fatos. Tem um ditado, vamos colocar assim, no mundo do direito, em que o juiz diz:
Dai-me os fatos, me conta a história, que eu te dou o direito. Se você tiver o direito, eu vou te dar. Me conta só os fatos. Não precisa me trazer lei, não precisa me trazer nada. Me conta o que é que aconteceu, que a lei eu entendo, e aí vou dizer se você tem ou não tem razão. Então o advogado disse: Excelência, a dona fulana, todos os dias pela manhã, limpa banheiros utilizados por mais de 100 pessoas. São 10 vasos sanitários onde existe uma grande quantidade de restos de fezes, de urina, de aquela coisa nada toda lá. Portanto, disse o advogado, Vossa Excelência, não podemos considerar o trabalho da dona fulana como se fosse um trabalho doméstico, como se ela fosse uma empregada doméstica, cuidando, limpando uma casa com 2, 3 ou até 4 banheiros de uma família de 4, 5, 6 pessoas. A dona fulana, a reclamante, limpava mais de 10 banheiros onde mais de 100 pessoas utilizavam. Por isso, requer-se de Vossa Excelência o entendimento de que a atividade da dona fulana, a reclamante, está bem próxima do lixo urbano, daquele previsto lá no anexo 14 da NR15. Por isso ela tem o direito ao adicional de insalubridade, ao grau máximo. E aí o juiz analisou e na sentença disse: considerando que a limpeza de banheiro com grande fluxo de pessoas não pode se equiparar à limpeza doméstica, por analogia ao disposto no anexo 14 da NR15, julgo procedente o pedido de adicional de insalubridade, condeno a empresa a pagar a reclamante. E ali nasceu a primeira sentença a favor de pessoas que atuam limpando banheiros com grande fluxo de pessoas. E o que aconteceu em seguida? Um outro advogado, de alguma forma, ficou sabendo dessa sentença e ele tinha um cliente que fazia a mesma coisa. Não era numa obra de construção civil, mas era num shopping center. E usou os mesmos argumentos, dizendo que o seu cliente, trabalhando na limpeza do shopping tal, onde circulavam mais de 1.500 pessoas por dia no banheiro, e ele se encarregava da limpeza, estava exposto a riscos biológicos que ia além daquelas atividades de empregado doméstico. E aí o advogado pode, nesse caso, trazer como prova emprestada a sentença daquele primeiro juiz lá. E aí o juiz, nesse caso do empregado do shopping, também aceitou os argumentos e disse: é verdade, ela tem o direito sim. E aí começou a surgir em vários casos, não só no estado do Rio Grande do Sul, porque hoje em dia com a internet, com o Google, a coisa é como fogo em palha, se espalha, se espalha. Advogado lá do norte, do nordeste, de São Paulo, do sudeste, todos pela internet, pelo Facebook, Instagram e sei lá mais o que, ficam sabendo. E aí eles têm um cliente naquelas mesmas condições, e aí ele usa a sentença do juiz A, do juiz B, e a coisa vai se proliferando. E ali começa a nascer, melhor dizendo, uma jurisprudência. Veja nesse quadro aí, ó. Vamos pensar em um estado. Pensei no seu estado, no sul, no sudeste, se você está em Minas Gerais, se você está no nordeste, no sul. Vamos pensar aí no seu estado. Aqui nós temos, ó, eu coloquei aqui 10 varas do trabalho, mas pode ser 20, 30, 50. Um juiz daquela vara do trabalho 1 julgou procedente essa ação da limpeza do banheiro do shopping. O juiz lá da vara de trabalho da cidade 2
falou, não, eu acho que não, que é trabalho doméstico, e julgou improcedente. Lá na cidade 3 procedente, na 4, na cidade 4 improcedente. Então, nem todos os juízes acatavam os fatos, a ideia de que havia o direito ao adicional de insalubridade por analogia ao anexo 14. E aí o que acontece? Todas essas ações, quem perdia entrava com o recurso lá no tribunal, aqui no tribunal regional. Quando a empresa perdia, ela entrava com recurso. Quando o empregado perdia, ele entrava com recurso, sempre argumentando de que limpeza de banheiro com grande fluxo não podia ser considerado como atividade doméstica. Agora, aqui, veja, no tribunal, eu quero que você entenda uma coisa, que o Tribunal Regional do Trabalho, ele tem 21 desembargadores, e eles são divididos em 7 turmas. Cada turma com 3 desembargadores. E os advogados, quando entram com o recurso, é sorteado para qual turma vai. E os advogados já sabem, olha, a primeira turma, esses casos do risco biológico, de atividade em grandes fluxos, a primeira turma julga procedente. Aí o outro advogado diz, pois é, rapaz, eu levei azar, a minha ação caiu na segunda turma e julgou improcedente. O outro fala, a terceira turma também. Mas a quarta turma julga procedente. Então fica assim. Uma turma julga procedente, a outra improcedente, procedente. Acontece que quando existe essa divergência dentro do próprio tribunal, onde uma turma pensa diferente da outra, vamos pensar aqui em relação aos nossos riscos biológicos lá, né? Uma turma acha que realmente o empregado que trabalha na limpeza de local com grande fluxo de pessoas tem o direito à analogia do anexo 14. A outra turma entende que não. Mas há uma divergência dentro do próprio tribunal. E aí, nesse caso, quando existe divergência no próprio tribunal, um dia os velhinhos se juntam lá numa reunião, todo mundo numa mesma sala, e fala, vamos decidir esse negócio aqui. E aí decidem, como no caso aqui a maioria entendia ser procedente, acontece ali uma pacificação do entendimento pela procedência. E dessa pacificação do entendimento desse tribunal aqui, estamos falando de um tribunal, pode ser aí de Santa Catarina, pode ser de São Paulo, de Minas Gerais, os desembargadores do tribunal regional, aquele da capital, entendem pela procedência. Olha, então fica combinado que esse tribunal reconhece a procedência e que trabalhador que executa as atividades de limpeza em banheiros de grande movimentação tem o direito ao adicional de insalubridade. Ali nasceu uma jurisprudência. Olha que bonitinha a jurisprudência nascendo. Nasceu ali, daquele acórdão, dessa decisão dos desembargadores do Tribunal Regional desse estado, nasceu uma jurisprudência. E agora, pense de que isso pode acontecer no estado do Rio Grande do Sul, no estado de Santa Catarina, no estado de Minas Gerais, no estado do Amazonas, na Bahia, no Mato Grosso, lá no Nordeste, em todos os regionais, em todos os tribunais dos estados, acontece a mesma coisa. Será que todos os tribunais regionais têm a mesma decisão de procedência? Não, não tem não. Alguns tribunais resolvem pela improcedência. Vejam esse quadro aqui, ó. O TRT1 julgou procedente, tem a jurisprudência de procedência. O TRT2 julgou improcedente. Então, lá no TRT2 tem uma jurisprudência de improcedência. Então, vai assim, ó, um TRT concorda, o outro discorda, um concorda e outro discorda. São 24 tribunais. E adivinha aonde vai parar tudo isso? Lá no Tribunal Superior do Trabalho.
São 28 ministros lá no Tribunal do Trabalho que vão analisar todas essas decisões. O Tribunal TRT1 é procedente, o 2 é improcedente, o 3 e o 4, né? E assim por diante. Os ministros do TST, um dia os velhinhos se juntam lá e começam a discutir. E o que é que aconteceu no caso do lixo urbano, que começou lá no Rio Grande do Sul? O TST se reuniu e disse: é verdade, tem razão. Quem trabalha limpando banheiro com grande fluxo de pessoas não tem as mesmas características de um trabalho doméstico. Então, por analogia ao anexo 14 da NR15, tem o direito ao adicional de insalubridade no grau máximo. E ali, então, uma decisão desse tribunal, num acórdão que se chama decisão de Tribunal Superior, emitiram a súmula 448, essa que nós todos conhecemos. Então, assim nasceu a súmula. Começou com uma jurisprudência, ela cresceu, tomou corpo e terminou se constituindo, se transformando numa súmula que tem aplicação na... Acontece que uma súmula pode morrer. E como é que morre uma súmula? É um assunto para outra aula. Muito bem. Então, para finalizarmos essa aula, vamos fazer um pequeno resumo de tudo o que nós vimos até agora. A sentença. O que é uma sentença, então? A sentença é um texto que o juiz, o magistrado, ele, na sua decisão, ele faz um texto, ele descreve lá: julgo a ação procedente condenando a empresa ao pagamento do adicional de insalubridade. Ou então, julgo improcedente o direito pretendido pelo empregado. Então é um texto, né? Cada juiz tem a sua maneira de escrever, mas o principal é ele dizer nessa sentença se o empregado reclamante tem o direito, ele diz julgo procedente. Ou quando o empregado não tem o direito, ele diz julgo improcedente. E existe um caso no meio aí que ele diz julgo parcialmente procedente. Ou seja, o empregado pede 4 direitos e o juiz entende que só tem 2. O empregado pede hora extra, férias, insalubridade, periculosidade. Aí o juiz diz assim: você não tem direito a férias, você não tem direito ao 13º, mas tem o direito ao adicional de insalubridade e não tem o de periculosidade. Então, de tudo que o empregado pediu, o parcialmente procedente, o empregado ganha alguma coisa. E essa decisão, então, a sentença, nós chamamos ela de decisão de primeira instância, e que a parte inconformada pode recorrer. Quando julga totalmente procedente, a empresa recorre dessa decisão. Quando julga totalmente improcedente, o empregado recorre dessa decisão. Esse recurso para o Tribunal Regional do Trabalho, né? Quando o juiz julga parcialmente procedente, as duas partes entram com recurso naquilo que perderam, tá? Então, a sentença é a decisão tomada pelo magistrado de primeira instância. E a jurisprudência, aqui é um conceito mais amplo, né? É um conjunto de decisões que representam a interpretação majoritária de um mesmo tribunal. Conforme eu mostrei para vocês aí nesse infográfico anterior, o Tribunal Regional de uma região, de um estado, pode entender por um direito. Outro tribunal, ao contrário. Pense assim: o Tribunal Regional de São Paulo entende pela procedência de um direito no assunto de insalubridade.
esse mesmo assunto, lá o Tribunal do Nordeste, lá o Tribunal do Pernambuco, pode entender diferente. E lembre-se que nós vimos que aí quem vai pacificar tudo isso dizendo sim ou não é o TST, né? Então, é o que veremos agora. A súmula trata-se de um pronunciamento proferido pelos tribunais de nosso país baseado em decisões reiteradas, decisões repetidas, né, que delimitam o entendimento e interpretação das leis. Ou seja, o tribunal diz assim, olha, tem que ser interpretado dessa maneira. Lá na súmula 448, né? Considera-se com o direito do adicional de insalubridade o empregado que trabalhar em limpeza de banheiros de grande fluxo de pessoas. Então, esses são os conceitos de sentença, de jurisprudência e de súmula. Agora, desse estudo aqui, dessa aula, o importante é que você, perito, entenda, e vai ter uma aula só sobre isso, quem é que pode usar a jurisprudência, as súmulas. Os advogados, quando entram com a ação, ele usa de uma súmula. Por exemplo, o advogado entrou com uma ação do seu cliente que faz a limpeza de um shopping center. Aí o advogado do empregado diz: o reclamante tem o direito ao adicional de insalubridade conforme a súmula 448 do TST. Já o advogado da empresa, por seu lado, ele vai usar uma outra súmula. Posso dizer, em outro caso, existem súmulas que dizem o contrário, que não tem direito. Por exemplo, a empregada doméstica entra lá com uma ação pedindo adicional de insalubridade. O advogado da patroa vai dizer que não tem direito conforme a súmula tal. Então, os advogados usam tanto para a ação inicial quanto para a defesa. E os magistrados, os juízes, também usam de súmulas para fundamentar a sua decisão. O juiz escreve mais ou menos assim: com fundamento no laudo pericial e na súmula 448 do TST, julgo procedente o pedido formulado pelo reclamante e condeno a empresa ao pagamento do adicional de insalubridade no respectivo tempo do contrato de trabalho. Então, é assim que se usam a jurisprudência e as súmulas. E agora, diante de tudo isso que nós já estudamos, como nasce, como cresce, como surge uma súmula, eu pergunto aos futuros peritos e assistentes técnicos: o perito, no seu laudo pericial, na sua conclusão, pode se utilizar de jurisprudência ou de algumas súmulas? Fica a pergunta no ar e você tem uma aula específica sobre esse assunto, que vai te dizer se você pode ou não pode utilizar de súmulas ou jurisprudência. Aguenta aí e assista a essa aula. Muito bem. Espero que você tenha entendido e que você tenha gostado. Chegamos ao final dessa aula e espero te encontrar numa próxima aula desse nosso curso na capacitação de engenheiros e médicos do trabalho para o exercício da função de perito judicial do trabalho e os técnicos em segurança do trabalho para atuarem como assistente técnico pericial. Obrigado a todos, um abraço, tchau.